Na aula de hoje, nós vamos aprender a receber um processo e a atribuir um processo. Então, lembrando que nós estamos mexendo no ambiente de treinamento, que é o Homologa SEI, onde você vai colocar o usuário SEE1 e a senha SEE1 e o órgão SEE, clicando no acessar, com uma pequena revisão. Essa é a tela de controle de processos, onde são exibidos todos os processos que estão abertos na unidade de trabalho em que você está. Você enxerga todos os processos dentro daquela unidade de trabalho da qual você é membro. Então, isso permite, inclusive, que um processo possa dar continuidade caso um servidor não esteja presente, caso um servidor precise se afastar em alguma licença. Então, os outros servidores da unidade, bem como sua chefia imediata, terão acesso a todos os processos. Do lado esquerdo, nos processos recebidos, quando um processo chega para a unidade de vocês e ainda não foi aberto, ele fica assim, dessa cor vermelha. Vocês estão vendo aqui? Esse processo de abono de faltas aqui, ele está em vermelho. Para você receber esse processo, basta clicar em cima do número do processo. Dessa maneira, vocês terão o processo aberto aqui. E aqui na lateral esquerda, vocês estão vendo aqui o número do processo grande. Esse processo em específico não tem nenhuma peça, não tem nenhum documento nesse processo. Se ele tivesse, aqui na lateral esquerda, é o que a gente chama de árvore do processo, todos os documentos listados do processo estariam aqui. E eles entram na árvore do processo em ordem cronológica, a ordem em que eles forem sendo inseridos. Então, por que é importante vocês saberem disso? Quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo uma apuração de uma denúncia, você vai colocar primeiro o relatório e depois os anexos. Se você colocar um anexo antes do relatório, esse processo vai ficar de uma leitura confusa. Às vezes vai ser o final antes e depois ler o princípio. Lá na aula 0 eu falei para vocês que eu gosto de comparar o SEI com os processos físicos, aqueles processos de papel que a gente está acostumado. E esse é um exemplo deles. Pense em você montando uma pasta de um processo. Primeiro você vai colocar a capa, depois você vai colocar as peças iniciais, vai colocar o seu relatório, vai colocar os anexos no final. Então, é só a gente pensar nessa lógica do processo físico e não vai haver dificuldade em montar o processo aqui. Eu vou voltar para a tela de controle de processos. Você tem duas opções, ou essas duas barrinhas aqui, controle de processo, ou aquelas lá de cima que eu já tinha mostrado para vocês em uma das aulas anteriores. Então eu vou clicar aqui, vou voltar aqui só para abrir um outro processo qualquer para mostrar para vocês o que eu estou falando a respeito da árvore do processo. Pronto, esse processo aqui está um exemplo excelente. Então, aqui nós temos a parte esquerda, a árvore do processo, onde há várias peças nesse processo. E aqui vem a informação de quais são as unidades nas quais esse processo está aberto. E olha que legal, o SEI trouxe essa inovação para o nosso trabalho também, que é a possibilidade de um trabalho simultâneo em várias unidades. Então, se você tem uma demanda, por exemplo, que tem que ser resolvida no âmbito da Superintendência Regional de Ensino, do órgão central, de alguma diretoria específica, da inspeção escolar, você pode tramitar esse processo para todas essas unidades e essas unidades trabalharem simultaneamente nesse processo. Então, pode ser, por exemplo, que uma das peças aqui tenha sido colocada pela inspeção escolar, a outra peça pela diretoria educacional, a outra peça lá pela DINE, por exemplo, do órgão central.
Isso não tem problema, você pode trabalhar nesse processo simultaneamente. É uma grande economia de tempo e de esforço na tramitação dos documentos, ok? Tem uma coisa interessante aqui. Observem que na parte da árvore do processo, alguns itens estão em preto mesmo, na cor normal, e 2 desses itens estão com uma cor clarinha aqui. Qualquer dessas peças que eu quiser visualizar, basta eu clicar sobre a peça e ele vai abrir, o sistema vai abrir aqui o que é. Nesse caso, um formulário. Está aqui como teste, não existe nenhum texto nesse formulário. No segundo aqui, por exemplo, um abono de faltas. Aqui tem um texto de teste. Agora, reparem o seguinte, se eu clicar aqui, nesse que está clarinho, eu não consigo abrir. Por que eu não consigo abrir? Porque esse documento foi produzido em outra unidade, mas ele ainda não foi assinado. Reparem que os outros todos têm uma canetinha pretinha aqui do lado, assinado por... Tá vendo? Esse que está clarinho, ele não foi assinado e está sendo produzido em uma outra unidade, por isso que você não tem acesso. E lá na outra unidade, as pessoas ainda podem editar, podem fazer todas as alterações que forem necessárias. Agora, esse aqui, por exemplo, está sem a assinatura do lado, sem a canetinha, mas ele está em preto. E eu consigo abrir. Por que eu consigo abrir? Porque esse está sendo feito na minha unidade. Então, eu tenho a possibilidade de fazer qualquer alteração e de assinar, e de outras pessoas da minha unidade assinarem também esse documento. E consigo ver porque ele está na minha unidade. Fiquem tranquilos que a gente ainda vai falar sobre assinatura, sobre todos esses processos. Só quero mostrar para vocês aqui uma visão geral de recebimento do processo e leitura das peças processuais, ok? Se eu clicar aqui eu estou dentro do documento, certo? Estou dentro do relatório de folha. Se eu clicar aqui no número do processo, eu volto a ter uma visão geral do processo inteiro, ok? E tenho todos esses ícones aqui das ações que eu posso empreender, o que eu posso fazer dentro daquele meu processo. Aí eu já vou aproveitar o ensejo para falar sobre essas possibilidades de ações. Não vou entrar ainda em uma por uma, mas vou falar dessas possibilidades de ações. Reparem que quando eu clico no processo, eu tenho um certo hall de ícones aqui, que são ações que eu consigo fazer no processo inteiro, no processo como um todo. E quando eu clico em algum dos documentos, eu tenho outros ícones aqui diferentes, que são os ícones que são as ações, representam as ações que eu posso fazer naquele documento. Então prestem atenção. Aqui são as ações, cliquei no processo, número do processo. Aqui são as ações que eu faço no processo inteiro. E quando eu clico no documento, ações que eu posso fazer dentro daquele documento. Então, isso vai ser um entendimento que vai ser muito importante para o desenvolvimento das atividades de vocês posteriormente, ok? Então, agora nós já aprendemos como receber um processo. Vamos voltar para a tela de controle de processos, aqui nessas duas barrinhas paralelas. Então, estamos aqui novamente na página inicial do SEI, página de controle de processos, e agora eu vou ensinar para vocês como atribuir um processo. O que é atribuir um processo? É você entregar esse processo para uma pessoa que está dentro da sua unidade. Então, trazendo para o exemplo da inspeção escolar, nós temos o grupo de inspetores e o coordenador de inspeção. Então, o coordenador de inspeção, por exemplo, ou a pessoa a quem ele delegar essa atividade, recebe o processo. Estava lá um processo vermelhinho, a pessoa clicou no processo e recebeu o processo. E aí ele viu que aquela situação pertence ao setor de um outro inspetor, do João, por exemplo. Então, essa pessoa que recepcionou o processo, ela vai selecionar aqui o processo na caixinha de seleção, e aqui, o terceiro ícone da esquerda para a direita,
é um bonequinho com uma pastinha. Lembrem lá da comparação que eu faço com o processo físico. Você vai pegar esse processo que você selecionou e vai escolher a pessoa aqui, dentro da sua unidade. O atribuir processo é só para quem está dentro da sua unidade. Então, aqui, quando vocês estiverem no ambiente de produção, vai aparecer aqui o nome dos inspetores ou dos outros servidores que estiverem na sua unidade. Então, aqui tem o inspetor João, o inspetor José, a inspetora Maria, e eu quero atribuir esse processo ao inspetor João, porque a escola em questão está sob responsabilidade, está no setor de inspeção dele. Aí eu selecionei o inspetor João como exemplo e clico aqui em salvar. Reparem que nesse processo, que foi o que eu selecionei, que ele vai estar aqui com essa tarjeta amarela, porque foi o último que eu mexi, aqui do lado já aparece que ele está atribuído para SE1, nesse caso aqui, que eu estava comparando como se fosse o inspetor João. Então, quando você abrir aqui a página de controle de processos, cada processo que já tiver sido atribuído, ele vai ter aqui, entre parênteses, o CPF da pessoa, e quando você colocar o cursor, vai aparecer o nome da pessoa a qual aquele processo foi atribuído. E aí, tem uma ferramenta muito legal, quando você entra na página de controle de processos, geralmente, nas nossas caixas lá da inspeção, tem muitos processos. Hoje, na caixa da inspeção que eu trabalho, tem mais de 300 processos em tramitação. Não quer dizer que são processos que estão parados. Eles estão em andamento de alguma forma, as pessoas estão empreendendo ações naqueles processos. E aí eu vejo aquela caixa cheia de processos. Eu preciso olhar cada um desses processos? Não necessariamente. Se na sua superintendência tiver uma pessoa responsável por recepcionar os processos no SEI e atribuir para as pessoas que precisam trabalhar naquele processo, você pode vir aqui, e clicar em ver processos atribuídos a mim. Daí, o sistema vai selecionar apenas aqueles processos que estiverem atribuídos ao seu CPF, ok? Então, você já vai filtrar aqueles processos que você tem que trabalhar em cima deles. É importante, aí vou voltar aqui ver todos os processos, para abrir o geral, é importante que você fique atento aos processos também que não estão atribuídos a você e nem a ninguém. Por quê? Existem processos que são mais gerais. Por exemplo, chegou lá da Secretaria de Educação um memorando circular orientando a respeito do funcionamento das secretarias das escolas no período de recesso escolar. Um exemplo. E aí, quem recepcionar esse processo não vai atribuir a uma pessoa, porque esse processo é de interesse de todos os inspetores. Em última análise, até mesmo de todos os servidores da superintendência. Então, atribuir processo, você só consegue atribuir a uma pessoa por vez. Se o processo é de interesse de todos, ele não vai ser atribuído a ninguém. Por isso é importante que você, periodicamente, consulte os processos que não estão atribuídos a ninguém. E uma ação interessante, vou entrar em um processo aqui, entrei em um processo aleatório, uma ação interessante para esses processos que são de interesse geral é essa mãozinha com esse joinha, que se chama ciência. Você entrou em um processo que é de interesse geral e leu aquelas peças do processo. Por exemplo, entrei aqui no processo, aí vou entrar nesse memorando aqui, cliquei em cima dele, li aqui o teor das peças, vi a orientação, e aí eu volto lá no processo, clicando no número dele, e clico nesse joinha que é o ciência. Observem que depois de eu ter clicado, esse joinha apareceu na frente do número do processo, e eu posso clicar aqui nesse joinha, visualizar ciência, e vai estar dizendo aqui que eu, o usuário da unidade X, na data tal, no horário tal, deu a ciência no processo. Então, isso é muito importante para que a sua chefia imediata e todos aqueles que tiverem acesso a esse processo já saibam que você olhou aquele processo, viu e deu a ciência, ok? Por hoje é só, senão a aula fica extensa demais.